não estou muito familiarizado com esse negócio, que eu não dou aula com isso, mas tudo bem, vamos lá. Agora, sendo gravado, Big Brother. Então, história de missões no Brasil, né, nosso foco é o Brasil. Nós vamos falar basicamente, né, eu fiz uma ementazinha, não sei se o Gustavo passou isso para vocês, se não passou, depois a gente passa, que é um resumo do resumo do resumo, são pontos que a gente deve tratar, vamos tentar tratar nos nossos 7 encontros, certo? Então, o objetivo é observar, analisar os aspectos históricos das missões evangélicas, ou pode botar aí protestantes, no Brasil, de acordo com a perspectiva bíblica e teológica. Então, vou botar aqui as palavrinhas, observar, e analisar. Então nós vamos, quando eu conversei com o pastor João, ele falou, olha, não é só, a ideia do seminário não é ficar com aquela visão muito de trazer as narrativas, né? Mas tentar contextualizar isso para prática, né? Fazer análises, a gente observa a história e é mesmo como um historiador precisa olhar para a história, olhar para o nosso passado. A gente olha, ou seja, a gente observa o passado e o que a gente faz? Analisa isso, de acordo, logicamente, com uma perspectiva. E qual é a perspectiva que a gente vai usar aí? De acordo com a instrução aí da direção do seminário, nossa perspectiva é bíblica, né? Logicamente que está envolvendo aqui, a gente pode botar a bíblica teológica, né? Ou seja, para quê? Né? Para contribuir com a contextualização e o avanço da visão missionária da igreja brasileira. A intenção não é simplesmente observar e analisar de acordo com a Bíblia, mas tentar que isso, como disse o nosso colega, olha aí, Rodrigo, que teve lá, entrou, vamos dizer, em crise, né? Quando foi perguntado pelo seu aluno lá e não teve a resposta naquele momento, nós precisamos também contextualizar, nós precisamos questionar para um fim, né? Observar e analisar com base na Bíblia, para quê? Para que a gente possa contribuir com a contextualização, com o avanço da visão missionária. Ou seja, isso tem que implicar, o resultado disso é implicar na nossa renovação de mente para hoje, enquanto cristãos evangélicos, missionários hoje. Certo? Vamos abrir um parêntese aí para conhecer. Hélio. Hélio. Deixa eu achar você aqui, Hélio. Você não está aqui. De missões 3. Então depois alguém deve corrigir. Mas deixa eu só colocar aqui então. Hélio, beleza. Depois a gente conversa um pouco mais na próxima. Então, aqui o que eu estou passando, tá? É basicamente o que a gente vai tratar durante o curso todo. A gente vai olhar para a história de missões no Brasil, observando, né? Olhar é observar nesse sentido, analisar a história para, a partir da nossa perspectiva bíblica teológica, para que a gente possa aí ter avanço, contribuir com o avanço missionário da igreja aqui, né, Maria Paula, não é isso? E adiante, tá certo? A proposta é essa, temos aí algumas referências, tá? Bibliográficas, depois se alguém quiser pegar, eu posso disponibilizar. Os pontos que a gente vai, os momentos, vamos dizer assim, que são amplos demais, tá? Tá bem amplo, a gente vai fechar isso de acordo com cada aula.
de acordo com o nosso tempo também. Primeiro, os primeiros missionários. Tá? A gente vai falar aí dos primeiros missionários no Brasil. Primeiros missionários. Lógico que aqui eu vou precisar hoje a gente conversar um pouquinho dos conceitos. Né? Aí ela vai me ajudar aí, ó, nas palavras. Júlia, né? Juliana. O segundo momento, a implantação de igrejas protestantes. Implantação das igrejas protestantes no Brasil, tá? Protestantes, sendo que aqui para estrangeiros, tá bom? Para estrangeiros. No terceiro ponto, a gente vai tratar sobre o desenvolvimento da evangelização no Brasil no período do denominacionalismo. Boa noite, boa noite. Esse é o Dilson Vasques de Carvalho. Eita! Mas eu sou na literalidade, empurrado mesmo. Eu sou daquele. Você lembra daquela passagem que o anjo teve que arrancar, ó? Eu arrancasse e agarrava. Você está na aula certa, né? Porque é de missões mesmo. No grego, né? Enviado, ekbalo, enviado para fora. Então, enviado para fora, né? No caso, você por enquanto está dentro, mas daqui a pouco você vai entender. Vamos lá? O terceiro ponto, o desenvolvimento da evangelização no Brasil no período do denominacionalismo. Quase que não sai. Desenvolvimento da evangelização no período denominacional. Eu mesmo fico na frente. O nosso quarto ponto, as missões evangélicas no período pós-Vaticano II. Então, aqui é meio que uma linha do tempo, tá? Aqui? Aqui é implantação das igrejas protestantes para estrangeiros. Sim, a gente vai pegar hoje, por exemplo, que a gente vai abordar aí do descobrimento mesmo para cá. O desenvolvimento do evangelismo no período denominacional. As denominações primeiras que surgem, né? Protestante para estrangeiros. São igrejas, as primeiras igrejas aí, mas são igrejas focadas no próprio estrangeiro em si. Né? A gente vai abordar. Missões aqui que eu não terminei, as missões evangélicas no período pós-Vaticano. Isso aqui é mais para a gente ter uma linha histórica aí, tá? Como se fosse uma linha do tempo. E aqui preparo de missionários nacionais e, por fim, que ficou aqui fora do campo, Igreja Brasileira enviando missionário. Igreja Brasileira enviando missionário. Nossa. Estou desacostumado já a escrever. Certo?
Já vamos tentar, né? 7h30 já. O Dilson, eu já falei, ele é o Hélio, tá? Certo, pessoal? Isso aqui a gente vai ver cada ponto. Hoje a gente vai tratar aqui de primeiros missionários e vamos falar, antes disso, a gente precisa aí falar que a missão, vocês já devem saber, né? Missão e quem são os missionários. Certo? Os primeiros pontos aí é bom que a gente defina. Vocês estão copiando ainda, né? Querem ajuda aí ainda? Que a letra é boa, né? O desenvolvimento. Igreja brasileira, o último, né? Igreja brasileira enviando missionários. 16. Aí, ó. Desculpa. Eu quero ver ele traduzir depois. Leva o 16, né? Igreja brasileira enviando missionários. Agora ficou menos pior. Certo? Vamos lá? Foi? Foi aí? Quando liberar, me fala. Vamos lá. O que vocês entendem por missão ou missões? Calma. Não briguem. Intimação? Qualquer coisa. Brainstorm, né? Se você perguntar pelo que é missão, ele vai dizer que é uma missa grande. Então pode ser qualquer coisa. Aí eu vou perguntar, o que é uma missa, né? Certo, beleza. Levar a palavra de Deus. Missão, então, levar a palavra de Deus para aquele que não conhece. Beleza. Quem pode contribuir ainda mais? Tá certo, tá? O Hélio, né? Beleza? E tá boa contribuição, Hélio. Quem mais pode aumentar, refinar, aprimorar, dizer a mesma coisa com outras palavras? O que vocês estudaram aí antes? O que esses missionários faziam? História de missões agora, o foco é o Brasil. Eu perguntei isso a Juliana, se alguém aqui não tinha feito ainda 1 e a 2. Então, aqui nós vamos falar sobre história de missões no Brasil, né? Então, nosso foco é o Brasil, mas a gente precisa ter o que seria aqui a missiologia em si, né? O conceito de missões, ou seja, o estudo de missões, a gente começa pelo o conceito de missão, de missionários e outras coisas mais que a gente vai abordar ao longo do caminho aí. Então, aí vem aí o conceito de lugar, mas basicamente temos lugares ainda não alcançados, ou já se usa, sim, já se usa o termo povos menos alcançados, né? Sim. Aqui, mais para cá, pro finalzinho, a gente deve abordar, mas não é impeditivo de se dizer, por exemplo, já foi até no Fantástico
fala-se bastante de povos indígenas, né, que estão extremamente distantes e sem contato, até porque hoje existe uma legislação tentando protegê-los de qualquer contato externo, né? Então, tipo, deixa eles lá. Essa é a legislação que tem vigorado, vamos dizer assim, né? Se eles estão isolados, deixa ele lá. E aí uma discussão que a gente precisa basear a partir daqui para ver o que essa legislação nos ajuda, nos atrapalha. Então existem aí antropólogos, né, cristãos, evangélicos, estudando isso e verificando. Alguns vão dizer, não, se a gente for antropólogos e outros, né, historiadores, não, se a gente for até eles, nós vamos prejudicá-los, nós vamos levar doenças, então deixa eles lá. Mas e no contexto, na nossa perspectiva bíblica, né? Isso. Não, isso, o contato, né, precisa ser feito até, você tem que utilizar mateiros, pessoas que já têm um mínimo contato, ainda que seja só visual, né? Mas tem ainda. E fora aí os povos que, apesar de você ter um certo contato, você ainda não tem domínio da língua, não tem escritura bíblica, não tem na língua. Aí vem o trabalho desse povo aí das letras, que é muito importante para a tradução. Dois, 3 anos tá bom, né? Ah, sim, tem que criar, sim. Exato. É todo um processo. O William Carey, por exemplo, ele colocou a Bíblia criou o idioma e colocou em alguns idiomas eu não me recordo agora, mas de povos da Índia. E infelizmente, assim, foi trabalho perdido, porque ele fez tradução literal, né? Ele criou um alfabeto e depois fez uma espécie de tradução literal que o nativo não entendia bolhufas do que estava lá escrito naquilo, porque a tradução não pode ser literal, você precisa entender o contexto, e ele estava muito novo ainda. Então, assim, foi um trabalho que não foi jogado fora, mas ao mesmo tempo não foi totalmente útil. Teve que ser refinado. Precisou ser refinado pelos que vieram depois. Mas vamos lá. Missão, então, como disse o nosso colega Hélio, só ficamos com a definição dele, e a gente vai apurando ao longo da nossa aula, das aulas, tem a ver com proclamação do Evangelho, tem a ver com a evangelização, ou seja, de povos, sejam eles não alcançados, mas ainda com algumas resistências, limitações, enfim, né? A missão é de Deus, né? A missio Dei, vocês já devem ter ouvido esse termo aí. Então, a missio Dei significa exatamente isso, missão de Deus. Se a missão é de Deus, o que somos nós? Instrumentos. Se a missão é dele, né, nós somos instrumentos dele, né? Ele, como filhos, como servos, aí, né, na nossa perspectiva bíblico-teológica, vocês já devem ter ou terão teologia sistemática, antropologia bíblica, né, onde vai ali falar por que o homem existe, por que Deus criou o homem, o propósito divino para o homem, beleza? Então, nós não fomos criados por acaso e para o acaso, nós fomos criados com um propósito e dentro da missão de Deus, que a missão de Deus de proclamação não é plano B. Deus não tem plano B, certo? Então, Deus tem um projeto para nós e esse projeto está sendo executado por Ele, beleza? E nós, enquanto, vamos dizer, cooperadores, enquanto instrumentos, como disse a Juliana, nós somos aí auxiliares dessa missão. A missão não é nossa, não é determinada por nós,
os objetivos não são traçados por nós, enfim, porque a missão é de Deus. Nós somos apenas cooperadores. Está tudo, é como se você tivesse recebido um projeto, né, já pronto e falando para você o seguinte: vai e bota isso aqui em prática, certo? E é isso, né, grosseiramente falando, que Deus faz com a gente. Ele, através das Escrituras, revela-se a nós, revela a sua vontade, a sua missão, e diz para nós o que? Na grande comissão, que diz? A grande comissão, Mateus, Atos, ide, né? E na verdade a gente tem ali, muito melhor traduzido, seria ao invés de ide, indo. Tá? Não seria muito bem um imperativo na tradução correta, uma tradução melhor, né? Ao invés de imperativo, ide, o imperativo não está tanto aí no ide, né? Seria melhor para o indo, ou seja, um processo. Conforme vamos, nós executamos e obedecemos a ordem de Deus para nós nas Escrituras, perspectiva bíblica. Então, para que eu pratique a missão, eu preciso conhecer Bíblia, certo? Por isso o pastor João disse a você aí atrás, né? A Érica, Dilson também, vão lá. Vai. É isso. Ó, obrigou, tá gravado aí. Mas é isso aí, gente. Então a gente precisa... Você ia falar alguma coisa, perdão. Olha, primeiro, voltando aí na sua própria fala, você disse que não existe um formato, mas você falou, Pedro ficou ali em Jerusalém, Paulo foi, né? Então, assim, questão de, a Bíblia não nos dá um formato muito enrijecido, assim, você vai fazer assim, 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 sabe? Mas nos dá os princípios. É basicamente, a gente aí pode fazer uma comparação, por exemplo, com a Constituição do nosso país. Ela te dá princípios, mas ela não vai dizer detalhadamente, não faz isso, não faz aquilo, não. Ela vai dizer o que é, te dá o caminho, o resto você vai indo. Então, as Escrituras da mesma forma. Deus vai falar de discipulado, Deus vai falar de que, por meio das Escrituras, a gente aprende ali que existe um momento para tudo, que, por exemplo, também, Paulo vai falar bastante dos que são novos na fé, que é preciso que haja paciência. Então, existe, mas não é uma coisa enlatada, formatada, que te bota numa caixinha. Isso muda de contexto para contexto, né? Você vai trabalhar, mas basicamente você não tem como fugir muito daquela coisa. Você vai chegar numa igreja, para você chegar numa igreja, houve já um processo que a gente entende aí inicialmente lá do Espírito Santo, né, a questão da regeneração e outras coisas mais, até que a conversão seja manifesta. Isso geralmente houve a proclamação, houve aí alguém proclamando para essa pessoa ouviu falar de Jesus de alguma maneira, ou leu em um folheto, né, recebeu essa mensagem, porque nós somos como ela disse, os instrumentos da proclamação. Nós somos esses que, a nossa tarefa não é converter corações, não é convencer mentes, mudar ou transformar pensamentos. Nossa tarefa, enquanto missionários, é proclamar, é fazer a mensagem chegar às pessoas. Isso a gente, logicamente, vou falar de qualquer forma, dou um folhetinho, papapá, já fiz a minha parte. Não é dessa forma, o seu coração precisa estar envolvido.
porque a mente precisa estar transformada. Então, não há, voltando aí na sua pergunta, não há uma formatação milimétrica, mas há sim instruções e estratégias bíblicas para que a gente, não aquela coisa que alguns autores se debruçam sobre as escrituras ali para encontrar fórmulas, como se fosse fórmula secreta. Paulo fez assim, 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 e por isso que deu tanto certo. Não, Paulo ele discipulou, ele falava a tempo e fora de tempo, como a gente gosta de usar essa expressão, né? Ou seja, ele pregava onde ele passava, indo mesmo, se era na sinagoga, se era na prisão, se era num leito, num momento de enfermidade, a oportunidade que ele tinha, ele, na verdade, ele fazia, criava oportunidade. Às vezes nós hoje aguardamos muito, né, essas oportunidades aparecerem, caírem do céu. Então, às vezes, é uma coisa aí para a gente pensar. Mas formatação fechada não, mas existem sim dicas ali que estão óbvias para nós. Discipula, Paulo, se preso, mandava carta para as igrejas, onde ele já havia passado. Por quê? Porque ele era um grande estrategista? Não, porque é preciso cuidar. É como uma planta, né? Você tem que tratar do solo, você tem que semear, você tem que... Não é um método? É um método, né? Mas aí existem vários exemplos para isso. Tá bom? Vamos entrar um pouquinho aqui na nossa área aqui, quer dizer, não é 15, isso aí faz parte. Mas vamos entrar na história. Primeiros missionários. Gente, o primeiro ponto que a gente tem, falando de missões, primeiros missionários que vieram ao Brasil, a nossa aula 1. Quem são os que vieram para o Brasil inicialmente? Né? Falando, né, quem estava aqui eram os índios. Esses são os considerados pagãos, não cristãos. Aí existem, né, dezenas, eu não sei se mais, mas dezenas de termos para essas pessoas que já estavam aqui, para os nativos, silvícolas. Na história, os historiadores têm os mais diversos termos. Tá? Então, quem são os que vêm para cá? Quem? Pergunta lá do segundo grau agora. Agora ninguém pode falar que não veio na aula. Português. Então os portugueses aí vêm. Quem vem? Pedro Álvares, Colombo. Quem? Uma pessoa aqui é você, Juliano. Não estudo português. É disso que a gente está tratando, é isso aí. É isso aí, não, é isso aí, beleza. Vamos também já hoje falar dos primeiros protestantes. Só que, se a gente está falando dos primeiros, são os portugueses. Conta por quê? Aí a gente vai dizer aqui o porquê. Por que os primeiros missionários a gente tem que considerar os católicos apostólicos romanos? Porque são os missionários que se tinha na época, antes de você ter a reforma protestante, né, que acontece quando? A partir de quando? Quem que se levanta? Lutero. Se levanta com as institutas em... Aí, né, aí foi muito, tá? Depois, né, para a gente facilitar, depois de 1500, tá? Para a gente não ficar aqui... Não tenho muito essa preocupação com o negócio de data, até porque eu também esqueço tudo. Né? Até a data de aniversário de casamento que a esposa... Então, olha só, nesse momento que chegam aqui, não tinha reforma protestante. Né? Você tinha católico romano como a única igreja cristã, o único modelo de cristianismo era o modelo cristão que eles sabiam. Agora, abre-se aí o grande parênteses. O problema é que a gente enxerga a Igreja Católica Apostólica Romana como Vaticano apenas, como aquele único modelo que a gente vê como deu tudo errado, não tinha nada de certo,
Sendo que Lutero saiu de onde? De lá. Veja, a gente não está aqui exaltando ou depreciando a igreja, né? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana de 1500 não é a Igreja Católica Apostólica Romana de hoje, tá? Então, existe um problema na história que as pessoas, né, os leigos cometem, que chama-se anacronismo. O que é isso? É eu pegar uma questão, um fato de hoje e comparar ele a anos, décadas ou séculos atrás. Então, comparar a Igreja Apostólica Romana de hoje com a Igreja Apostólica Romana de 1500 vai dar problema, porque os pensadores de lá não são os de cá. É como seria a mesma coisa, qual o nome da sua esposa? Desculpa. Pegar o Hélio e a Carol e comparar com Adão e Eva. Vai dar certo? Não vai dar certo. É um contexto diferente, viveu um momento diferente, historicamente e humanamente falando, né? Nos conceitos espirituais que a gente tem, pecado e tal, nós herdamos, eles foram nossos representantes, né, federativos, né? A gente, mesmo sem ter eleito, né, eles foram eleitos diretamente pelo próprio Deus. Então, não posso questionar. Tá vendo? Exatamente um erro anacrônico, entendeu? No sentido de que Na época era o que ele tinha. Você não estava no culto ontem, não? Aí um pastor lá na igreja, ele perguntou assim, e será que, ele disse que a professora de escola bíblica contou isso, e ele falou assim, e será que Adão e Eva estão no céu? Aí, né, abriu uma... Então, vamos voltar. Então, gente, então os primeiros missionários que a gente vai abordar aqui são os missionários católicos romanos, são eles que chegam inicialmente. Aí é que está. Como agiam os missionários católicos? Como agiam os missionários depois da reforma, os missionários protestantes? Como eles viam, né, os nativos, as pessoas que aqui estavam, chamados de índios, né, várias, considerado hoje, depois de muito estudo, né, os antropólogos, os estudiosos, historiadores descobriram que, na verdade, são povos que nós tínhamos, não era um só povo que colocamos tudo no mesmo pacote e chamamos de índio. Para índio, a gente tem aí várias consideradas vários povos, várias nações, né? Etnias, né? Então, como agiam esses missionários católicos? Como eles viam? Quais eram os objetivos? Tá? Isso é que a gente vai observar e analisar a partir da nossa perspectiva bíblica aqui. E aí eu trouxe, mandei lá para o grupo, um textinho que vai falar mais do... Quer ver? Se vocês, não sei se vocês têm como abrir, mas também não é muita coisa que a gente vai ler. Eu vou ler um trechinho aqui. Nós temos na página 2, lá no finalzinho, diz aí uma carta de Nicolas Barré, né, que é enviada... relatando, eles relatavam os primeiros descobridores, os primeiros navegadores que estiveram aqui, eles fizeram seus relatos e existem alguns desses relatos hoje. E no finalzinho está lá. Esses nativos disseram-nos, na sua língua, que éramos bem-vindos, ofereceram-nos alguns presentes e aclamaram-nos como aqueles que iriam defendê-los dos portugueses e de outros dos seus inimigos capitais. Tá? Então, você vê aqui, ele primeiro vai chamar de nativos, né? E falaram na sua língua, ou seja, eles falaram e alguém traduziu. Esse tradutor era um indígena, tá? Que... passou, porque aí, né, teria que ler tudo para poder entender. Então, por isso eu tô passando essa informação já para vocês. Por quê?
Isso aí, beleza. Mas a gente tem relatos semelhantes antes, ali no período já de 1500, né? Você tinha Pero Vaz de Caminha, né? Que vai fazer as inscrições, as primeiras. Isso, ele vai fazer os primeiros relatos ali daquela companhia que esteve aqui, certo? Mais à frente um pouquinho, deixa eu pular para a parte que fala necessariamente do... tá aqui, ó. Na página 4, você vai encontrar aí no meio uma citação que começa com reticências entre parênteses, tá bárbaro, estranho. Então aí, o Tevet e o Larry, ou Levi, né, alguns vão traduzir por Levi, que era o protestante piloto já em 1555, vai descrever os nativos aqui americanos, o povo daqui, como bárbaro estranho. Eles vivem sem conhecimento de um Deus, sem inquietude de espírito, sem lei e sem nenhuma religião, tal como animais estão à mercê dos seus instintos. Veja aí. Isso aqui, um relato de 1555, não está muito diferente dos relatos lá dos portugueses. Isso aqui são relatos dos franceses, tá? Que a gente vai falar já já dos primeiros protestantes. Mas só para você ter uma noção, porque o tempo aí é muito próximo e o entendimento que se tinha era generalizado. Não só para católicos, mas também os protestantes enxergavam esses nativos da mesma maneira, porque eles vêm de um contexto, eles vêm da Europa, e apesar de haver as discussões, né, as discordâncias entre protestantismo e catolicismo romano, ainda assim a visão de nativos era muito parecida. Tá? Então, esses homens que estiveram aqui, inicialmente eles vêm com o objetivo de conquistar, de dominar, né? Isso é ruim, a ambição que eles vêm para cá de ouro, extrativista, colonizadora, isso é ruim em si? Nem sempre, tá? Não, tá motivado, porque aí a gente está falando de motivação. Como é que eu vou avaliar motivação? Por isso a gente, quando compara, literalmente, a gente incorre no anacronismo, no erro de comparações em períodos diferentes, onde cabeças também, né, pensamentos são diferentes. A gente tem lá no período bíblico escravos, e Jesus não foi um abolicionista como a gente entende abolicionista do período da abolição, e muito menos uma pessoa que defendia os afrodescendentes, né, como a gente enxerga hoje. Nem por isso Jesus é tido como uma pessoa contra o negro, a favor da escravidão, né? Enfim, o conceito de escravidão daquela época é diferente, apesar de escravo é basicamente escravo em qualquer lugar, né? Mas nós temos contextos diferentes e a gente precisa respeitar esses momentos históricos. Estou dizendo que não devemos observar, analisar analisar isso de acordo com a perspectiva bíblica. Mas eu não posso ultrapassar limites históricos querendo, né, muitas vezes transformar a história e denegrir imagens passadas por coisas que a gente hoje entende diferente, né? Levou tanto tempo para construir um conceito diferente, e quer que pessoas lá atrás já tivessem total e pleno conhecimento disso. Certo? Entendemos até aí. Também não estou dizendo que a gente vai santificar todos, tornar todos santinhos. Porque você tem, por isso você tem um instrumento. Por isso nós temos instrumentos que nos capacitam, às vezes, em determinados momentos,
a entender melhor determinadas passagens que são muito culturais, que são muito contextuais daquele momento. Então a gente aí precisa de conhecimentos externos para também conhecer determinados pontos. Mas essencialmente as escrituras podem ser compreendidas, né, por todos, mesmo aqueles sem conhecimento, por meio do Espírito Santo, né? Então essa parte é uma parte, a parte espiritual, e o que a gente está fazendo aqui é o aprofundamento, né, o desenvolvimento, para não permanecermos como meninos na fé, aquilo que Paulo vai falar. Então vamos aprofundar. Se a gente tem essa oportunidade, vamos em frente, certo? Beleza? Então, contextos diferentes, então análises também diferentes, né? E respeitando cada um desses limites aí. Então, assim como protestantes, católicos também, a gente também tem pessoas, temos aí pessoas, temos bons missionários católicos. Por exemplo, desse período aí contemporâneo, não atua no Brasil, mas nós temos Bartolomeu de Las Casas. Na verdade, o nome é portuguesado, né? Bartolomeu de Las Casas, ele ficou conhecido como um grande defensor dos indígenas, né? Nesse período aqui, de descobrimento, 1500. Ele é católico romano, foi bispo de Chiapas, né, no México, contemporâneo desses outros, mas por um momento, por determinado momento da sua vida, ele também teve escravos negros. Defendia o índio, mas tinha escravos negros, né? Alguns os jesuítas, né, que estavam já aí envolvidos com o descobrimento, com as descobertas de Portugal, foram impulsionados pela Igreja Católica e por interesses, logicamente, não só interesses de vamos evangelizar, até porque eles não sabiam quem se iam encontrar pessoas do lado de cá, né? Não se tinha esse conhecimento, mas quando tiveram conhecimento, vamos cristianizar. Agora, o método de cristianização, a missão, era outra. O entendimento dos europeus resolvia-se muitas coisas na espada mesmo. Aceita. Não aceitou, a gente, né, você está sendo contra mim, contra o rei. Desrespeitar uma ordem de um rei era desrespeitar a ordem de Deus, porque o rei só era rei porque Deus o tinha colocado como rei, através do Papa. Então, ensinamentos de séculos. Como que você podia simplesmente numa geração mudar isso da noite para o dia, né? E de uma forma genérica. Isso foi lá iniciado antes de Lutero. Nós temos, né, vários pré-reformadores. Então Lutero é o cara que ficou marcado, mas antes de Lutero várias pessoas combateram a Igreja Católica Romana. Aí é a história da igreja, né? Mas foi combatido lá atrás, muito antes de 1500, 100 anos, 300 anos antes, combateram os ensinamentos errados. Haviam pessoas dentro da Igreja Católica Romana tentando combater aqueles ensinamentos errados, coisas que não estavam nas escrituras, que eram colocadas, impostas por meio de bulas papais, enfim. É como um presidente que governa por decreto, né? O Papa é a questão do autoritarismo, não precisa nem concílio, a gente já decide. Então, basicamente o que a gente tem nesse período aí são pessoas, né? São conquistadores, alguns única e exclusivamente com ambição não tinham a intenção. Colombo, ele teve como motivação chegar às Índias e possibilitar a expansão do cristianismo. Ele não queria encontrar uma América, nada no meio aí dessas terras que ele acabou encontrando. O objetivo dele era né, levar, porque ele sabia que existia gente lá nas Índias. No meio ele não sabia que tinha nem outro continente, né? E ele acabou encontrando outra coisa por meio disso ele foi viabilizando o seu objetivo, tá? Beleza, gente? Deixa eu ver o tempo aqui, já são 8:07. Então, voltando aí para a gente
fazer um preparativo de finalização. Né? Vai até 8h10, né? 8h20, beleza. Então, os primeiros missionários que nós vamos ter, depois eu vou passar mais alguns textos, se vocês tiverem tempo, seria muito bom que vocês lessem esse período da história da igreja, mas nós temos os primeiros missionários aí, são missionários católicos romanos. A forma como isso foi feito, a teologia que se tinha, era a única teologia que nós temos. Vamos considerar ou não, aí é uma questão de analisarmos, né, o quanto se Cristo pode se revelar a uma pessoa, mesmo havendo ali ensinamentos institucionais errados. E também muita coisa que não está relatada na história, ou que não foi marcante o suficiente para ser relatado pela história, mas que a gente, como precisamos crer, que Deus manteve os seus de pé ao longo de toda a história. Aí entra para a nossa perspectiva bíblica. Deus mantém os seus remanescentes a todo tempo na história, mesmo que eles não entrem para a história, né? Porque a gente... Exatamente. Então, Lutero é fruto do nada? Lutero é fruto dos seus professores, que eram católicos romanos. Ele é um monge. Então, fruto do tempo dele. Ele transformou com a reforma, com as teses dele, ele aperfeiçoou em 100% a teologia católica romana e resolveu todos os problemas que ocorriam na época? Não. Né? Hoje, a igreja tem uma teologia perfeita, uma execução perfeita do seu entendimento ou visão bíblica? Podemos dizer que estamos no nosso melhor momento enquanto igreja? Então, a gente também precisa considerar, veja bem, não é comparar, é considerar que, né, porque se eu for comparar, eu erro aí, eu entro num problema, porque são cabeças diferentes. Mas, considerando os nossos problemas, consideramos que eles também tinham seus problemas, certo? Não é isso uma fórmula para inocentar ninguém, é simplesmente a gente manter uma certa neutralidade para que a gente tenha a capacidade de analisar e observar e analisar com a perspectiva bíblica e não colocando os nossos conceitos apenas atuais, que logicamente a gente não tem como se eximir deles, né, deixar para lá, mas a gente também não pode exagerar. Se vocês pegarem, gente, eu estava procurando a carta de Villegagnon, que foi o navegador protestante, o navegador católico francês, que veio para o Brasil, formou aqui na Baía de Guanabara a chamada França Antártica. Com ele vieram alguns chamados huguenotes. Já ouviram falar? Huguenotes são os protestantes franceses. Eles eram conhecidos por esse nome. Eles são os primeiros protestantes a pisarem em solo em solo brasileiro, tá? Ele vem com esses indivíduos, ele era católico, frisando aí, era um cara que fazia parte de ordem e tudo, né? Ele era da Ordem de Malta e ele tinha aí a intenção de formar aqui nas terras brasileiras a colônia francesa. Ele vem em 1554, bate um papo ali na região de Cabo Frio com os índios tamoios, onde já existia em 1554, falando 54 anos depois, havia já uma rede de escambo, que é comércio por troca, né? Isso aí, o OLX da época funcionava muito bem já em 54 anos depois. Traziam-se mercadorias de lá, manufaturadas, e levava daqui frutas, pessoas, né? Alguns, né, vamos lá, vamos conhecer, e alguns viravam tradutores, né, sempre com uma utilidade, não era vamos levar para... Né? E aí chegava lá, virava bobo da corte, sei lá, era apresentado para todo mundo, nativo e tal, levavam-se animais silvestres, plantas, ervas, enfim.
como é feito até os dias de hoje, né? Continuam carregando fauna e flora e tudo mais do Brasil para fora e vice-versa. Então, gente, esses huguenotes aí vieram com esse Villegagnon. O que eu estava falando sobre ele, que eu não lembro exatamente, mas vocês lembram não, né? Ele vem trazendo esses primeiros protestantes, formar a França Antártica, colonizar, e ele teve ajuda. Ele conversou, eu li na primeira citação que a gente leu, fala ali que eles tiveram uma conversa e esses indivíduos, os índios tamoios e os tupinambás também, aceitaram, deram boas-vindas, não eram muito favoráveis, eles não gostavam dos portugueses, né? E eles ajudaram ele a formar essa França Antártica. Tem até hoje o Forte de Villegagnon, né, a ilha de Villegagnon, o Forte Coligny, né, que Coligny era o nome do ministro da França na época, que ajudou ele com a verba que ele veio para cá. E ele não vem, esses huguenotes não são necessariamente os anjos também protestantes, porque quando Villegagnon foi lá, né, vamos lá, vamos atravessar, vamos descobrir, foi recrutar pessoas, muitas dessas pessoas foram recrutadas nos presídios de Paris e arredores. Porque é coisa que Villegagnon fez? Não. A maioria dos descobridores tinha que fazer isso porque não tinha muita gente interessada em atravessar para um oceano, né, se colocar à disposição da morte, né, e da sorte para poder ver o que vai dar lá do outro lado. E doenças, e muitos morriam, né, naufragavam, era recorrente isso porque, apesar do avanço das navegações, ainda tinha muito problema. Isso, é bom. Villegagnon 1555. Isso. Então, por exemplo, a Baía de Guanabara não estava ainda. Ele foi o primeiro aqui na Baía de Guanabara, Villegagnon. A França Antártica vai usar ali a região do Flamengo hoje, né? Perto do aeroporto Santos Dumont, e a ilha do Governador. Não, em 1500 já tínhamos aí, porque Mendes Sá em 1500 é o que vai conquistar essa França Antártica, acaba rapidinho. Oi? França Antártica foi o nome que eles deram a esse pedacinho aqui, porque foi a colônia deles, né? Não, de Villegagnon não, mas ele trouxe religiosos que Villegagnon era católico. Você vê, ele era católico, mas havia na época já as discussões do protestantismo, né? Ele estudou com Calvino, que é o reformador francês, certo? Então ele estudou com Calvino, ele tinha uma mente para a época um pouco aberta, porque ele tinha diálogo com protestantes sem necessariamente, o que ele tinha de interesse era vir fazer a colônia aqui e transformar isso aqui no ponto de ancoragem para a França. O objetivo de Villegagnon e também de Coligny e depois de Calvino seria montar uma colônia aqui que pudesse receber os huguenotes que estavam sofrendo perseguição na França, porque eles estavam surgindo, os protestantes, e os católicos estavam caçando eles. E os protestantes, para se defender, matavam também. Então, o católico era ruim porque matava o protestante, mas o protestante, quando tinha oportunidade, passava, como diz o outro, vai ficar gravado, né, o cerol também no católico. Era coisa da mentalidade da época. Eles entendiam que era necessário, alguns, que a discussão fosse posta, se for necessário, a ferro e fogo, vamos lá, né? Na ponta da lança. Mas ele tolerou esses caras. Mais tarde Calvino, ele vai pedir reforço a Calvino porque ele tinha pouca gente,
né? Ele veio com 600, se eu não me engano. E aí depois vieram mais alguns enviados, e entre esses enviados vieram 2 pastores, né, que você tem ali na Catedral Presbiteriana, até hoje, que foi o primeiro culto protestante, foi em 1567 ou 57. 57 ou 67, ó, como eu sou bom. A Catedral Presbiteriana do Rio, ali perto do Largo de Santana, né? Santana, Praça dos Campos Santana, né? Que tem uma catedral ali, na frente tem uma mesa de ceia, né? E 2 bonecos de estátuas de bronze, que são Pierre Richier e Guilherme Chartier. Né? E esses indivíduos aí foram, ali tá encenada a primeira ceia, o primeiro culto protestante do Brasil. Mas é uma história que não teve continuidade, houve uma interrupção. Por quê? Aí há as divergências, né? Protestantes acusam Villegagnon de ter se enfurecido, matou e martirizou esses indivíduos, né, que são muitas vezes pintados pelos protestantes como santinhos, como pessoas, né, que não tinham problemas, e os católicos vão acusar os huguenotes ou os protestantes de satanizar o Villegagnon, né? Particularmente, nas minhas pesquisas aí, a gente encontra base para os 2, mas a gente percebe que se Villegagnon, se a gente fizer uma análise, né, aí não a partir da Bíblia agora, mas uma análise histórica mesmo, do que a gente tem, Villegagnon levando essas pessoas, o interesse dele não era tanto religioso, né? Mas quando esses protestantes começaram a trazer, tanto é que ele envia carta para Calvino agradecendo por esses missionários, por esses... Uhum. Sim. Uhum. Então, geralmente você não tem um objetivo só. E aí, logicamente, aí a gente parte para as motivações. Quem vem com motivação boa, 100%, quem está ali com motivação errada. Então a gente continua precisando crer que alguns, num determinado momento, vinham com essa. Porque você vê, mesmo após a reforma, Bartolomé de Las Casas, ele conseguiu, depois de um tempo, defender indígenas, entender ali a necessidade, pregar, de certa forma, né, a essas pessoas, respeitando eles como pessoas, e ele vai brigar mesmo, inclusive com líderes da igreja, colocando, né, a espada no pescoço. Então, Hélio, não podemos afirmar 100%, a gente não tem informações muito detalhadas sobre motivação. A ideia da época era a mesma para todos. Vamos lá e vamos conquistar. Quando souberam que haviam aqui nativos, vamos cristianizá-los. E cada um cristianizar o seu modo. Então, quando a gente tem a briga de Villegagnon com esses huguenotes, que ele vai expulsar esses protestantes daqui, da França Antártica, da Baía de Guanabara, por quê? Porque houve um desentendimento na questão da Santa Ceia, por exemplo. O entendimento dele católico, e houve um luterano que estava ali fazendo... Ele também, o luterano, vocês sabem que o luterano vê a ceia de uma forma, o católico de outra, e os protestantes de outra, né? Então nós temos transubstanciação, consubstanciação, temos apenas o símbolo memorial, né, e o elemento de graça, que é o da protestante. Então, por causa disso, né, começaram disputas a ponto desses protestantes escreverem o que a gente chama hoje de Confissão da Guanabara, que naquela época
é uma coisa que legal de se aproveitar para ressaltar. Naquela época, a preocupação de conquista, de dominação, estava atrelada a isso. Você tinha as teses de Lutero, você tinha as confissões das igrejas estatais ou igrejas dos determinados povos, e você tinha essa ideia, então, de confissão. Então, confissão de fé, tá, que eu estou falando. E aí eles fizeram lá, cremos em Deus dessa forma, cremos na ceia dessa maneira e tal, e botaram isso diante de Villegagnon, como a gente crê, e isso não foi muito bem aceito, porque ele era católico, né? E ele pediu, de alguma forma, que isso não acontecesse, e outros vão dizer que ele simplesmente virou de lado, e perseguiu eles, mandou eles embora, né? E aí acaba a França Antártica. O próprio Villegagnon sai, deixa o sobrinho dele na França Antártica, no forte que eles construíram, mas o Mendes Sá vai lá e destrói e conquista tudo enquanto Villegagnon não está. Enfim, acaba o projeto da França, de uma colônia francesa. A gente tem que entender aí, colonização. A ideia era, tanto de Portugal quanto da França e dos outros, era de colonização. Também, correndo agora aqui, né, na aula que vem eu falo um pouquinho mais, a gente volta um pouquinho, tenta voltar. Nós temos também nessas primeiras tentativas missionárias aí, de protestantes, lá no Nordeste, os missionários holandeses, né? Maurício Nassau, formou uma colônia com várias igrejas no Nordeste, mas também não acabou sendo expulso pelos portugueses, essa colônia da Holanda. Era uma colônia holandesa. Então, quando a gente fala de colonização, não está só a ideia de conquistar e retirar, extrair dinheiro, mas trazer com eles tudo. Eles, como a gente leu aqui, eles são sem espírito, sem religião, sem nada, andam nus, não tem justiça, não tem senso do que é certo e errado. E não é isso. Hoje a gente sabe que os índios tinham a sua religião, a sua fé, né? Mas não era identificado pelos europeus. Porque para eles Deus é o Deus cristão, não tem mais. Além disso é paganismo, é coisa do diabo, enfim, era o que se tinha no conceito. Então, sem religião para eles era um crime passível de morte. Sim, os tupinambás. Aí é o problema da gente falar, às vezes, os tupinambás. Não eram todos os índios, né? Mas os tupinambás tinham essa prática, né, de canibalismo. Então, e que eles não gostavam, né? Mas eles tinham uma relação. Mas não era sair matando qualquer um e comer. Isso aí. Por quê? Culturalmente, a forma de conquistar para eles estava no que a gente põe para dentro. Entendeu? Aí é uma questão antropológica, logicamente que se é certo, se é errado, a discussão vai muito além disso. Entendeu? Se é um problema o canibalismo, né, como resolver isso com a palavra? Né? E aí eles tiveram a oportunidade de pregar a esses caras aí, né, na época. Puderam cumprir, de certa forma, a missão, porque eles não estão ali para transformar o coração. Então, gente, os objetivos, a gente pode encerrar e concluir aqui o seguinte: tanto missionários católicos romanos quanto missionários protestantes que chegaram aqui tinham intenções muito semelhantes, né? Tinham objetivos muito semelhantes, enxergavam as pessoas, os nativos, de forma muito semelhante. Tá? Bartolomeu de Las Casas foi um cara que, visto fora do tempo dele, né? Foi tipo Lutero, além do tempo dele.
E existem pessoas assim ao longo da história mesmo, pessoas que vêm para meio que para revolucionar o próprio Jesus, né? Considerado por alguns o grande revolucionador. Nós sabemos que ele é muito mais do que um revolucionador para nós, ou revolucionista, né? Mas a gente pode identificar aí as semelhanças, por quê? Porque era de tempo. A discussão entre protestantes e católicos romanos não era como viam o povo nativo e como lidavam com eles, como agiam com eles. Eles lidavam da mesma forma. A discussão entre eles era a igreja, a doutrina, que estava sendo questionada. Os ensinamentos católicos questionados pelos protestantes. Tá beleza? Alguma dúvida aí? Já são 8h20, mas 8h28? Passa rápido demais. Tá, gente? Então, na próxima aula, a gente já vai entrar aí para a... A gente pode até tocar, se vocês surgirem dúvidas, na implantação de igrejas protestantes para estrangeiros, né? Que são os primeiros... agora sim a gente vai... Porque você estavam fugindo da Inglaterra e tal. Não, na verdade a gente tem aí focos. A gente pode dizer o seguinte: não é que seja totalmente no mesmo período, o entendimento é o mesmo. Os problemas é que são diferentes. Quem vem para cá, portugueses e espanhóis, né, para a América Latina, eles dominavam o cenário ali da época. Né? Eram os conquistadores, eram os caras que eram as potências da época, eram eles. Né? Marítima, e por que marítima? Porque eles tinham grana para investir. E a igreja do lado deles, que era a maior detentora de posses, então podiam investir com certa largueza. Qual o problema dos colonizadores? Que eles também arrasaram lá com os nativos, tá? E também expropriaram muito o entendimento extrativista. Só que a ideia de levar para terminou antes. A questão é a independência. Né? O ideal de independência, ou seja, sair das ligações com a sua colonizadora, vamos ficar independente, que nada que levar para lá. A gente está aqui ralando para ficar mandando para lá. Uhum. Você está falando em termos de religião, de igreja em... Porque aí o domínio católico aqui, quem nos dominou era predominantemente católico romano. Então, eles lutavam, porque eles viam como que os outros estavam desenvolvendo, e é lógico, a disputa era acirrada entre ambos. Né? Entre ambos. Tanto católicos tinham dificuldade de avançar nos Estados Unidos, porque lá foi colonizado por protestantes já. Entendeu? A maior, não quer dizer que não havia, mas mais para o sul é que estavam os católicos. E mormente para o norte da América, ou do centro para o norte da América, eles foram colonizados basicamente por protestantes já, pessoas que já vinham com outro entendimento, inclusive fugindo da perseguição na Europa dos católicos romanos. Então, lá
você tinha já o nascimento, e aqui nesse momento não conseguiu. Os católicos dominaram de volta, e só muito depois que isso vai ser quebrado, começa aos pouquinhos ser quebrado, que a gente vai falar na aula que vem. Entendeu? A gente vai... Acabou já, gente. Pode ligar aí. Obrigado.